Pois o que de Deus se pode compreender é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Bom, eu sei que eu comecei esse vídeo de uma forma totalmente diferente do que eu costumo fazer, mas eu quero realmente trazer essa reflexão aqui para vocês. Será que Deus realmente está irado com o homem? Será que tudo que está acontecendo hoje na atualidade é porque Deus está tão irado lá no trono ao ponto de matar pessoas, enfim, fazer com que tanta desgraça, aconteça nos dias de hoje? E nós fomos meio que incumbidos de trazer um trabalho sobre o livro de Romanos, E algo que me chamou muito a atenção nesse tempo foi sobre a ira, sobre a ira de Deus. E eu comecei a refletir, porque quando você vem sendo construído, que é como está acontecendo aqui com a gente, a respeito de tantas verdades a respeito de Deus, sobre a bondade dele, sobre quem ele é, você não quer acreditar sobre esse conceito de ira que a gente como ser humano tem. E eu falei, cara, o Espírito Santo não tá... pra mim isso não faz sentido, Que Deus ele tá irado com o homem e tudo mais. E eu gostaria de ler com vocês aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Quando eu li isso aqui, que a ira de Deus vem dos céus contra toda impiedade e injustiça, eu consigo entender que Deus ele não está irado comigo, mas ele está irado com aquilo que me afasta dele, Isso eu quero trazer para vocês hoje, é isso que eu quero enfatizar aqui hoje. Cara, talvez você pense que, se eu errar aqui, Deus vai ficar bravo comigo, eu vou sofrer consequências pelos meus pecados, eu preciso fazer tanto jejum, tantas orações, para poder Deus me aceitar de volta. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele veio, ele se entregou naquela cruz por você, ele morreu pelo teu pecado, mesmo sabendo que você pecaria novamente, Porque o que acontece que falta em nós é essa sensibilidade, esse entendimento de que, Jesus, ele morreu naquela cruz por mim e ele levou sobre ele todo o meu pecado, Gente, o véu se rasgou e nós tivemos acesso novamente ao Pai. E eu acredito que muito dessa questão de que as pessoas realmente acreditam que a ira de Deus está sobre o homem, muitas pessoas acreditam que é verdade, porque eles não entendem, De fato, ninguém estuda, ninguém procura entender sobre isso. E tendo essas aulas e entendendo isso, o professor ele falou uma coisa, ele falou assim que a ira de Deus estava também sobre o homem, porque não tinha como separar o homem de suas atitudes. E aí eu peguei e comecei a refletir sobre aquilo, porque eu, Karine, eu não acredito que isso é verdade, que está totalmente ligado. E quando você vai estudar a origem da palavra pecado, existem várias definições, tem amartia, amartano, enfim, várias definições. E o pecado que Jesus levou sobre ele naquela cruz foi o pecado amartia, que é a nossa natureza pecaminosa, ou seja, aquela raiz de pecado que estava dentro de nós, que veio quando Adão comeu o fruto, Adão e Eva comeram do fruto, Cara, Jesus ele levou sobre si todo, Então não tem como você dizer, mas é porque eu sou pecador e tal. Cara, mas se Jesus, ele já morreu naquela cruz para que você não fosse mais escravo do pecado, por que você ainda continua se colocando nesse lugar de pecador, E a reflexão que eu quero trazer é o seguinte, Jesus fez um sacrifício completo. Se você realmente é cristão, se você entende isso, você tem que concordar comigo que o sacrifício dele foi perfeito. Por isso que Jesus veio. Porque um animal, ele não poderia levar sobre ele o nosso pecado. Ele poderia, nos lavar nesse momento aqui para a gente ter acesso, igual os judeus na época, terem acesso, conseguirem entrar no templo, enfim, várias coisas do tipo. Mas,
não apagava o teu pecado, você ainda ia ter aquela natureza dentro de você, mas não existe mais uma natureza pecaminosa dentro de você. E aí você vai me perguntar, Karine, mas por que eu ainda continuo pecando? Cara, você peca, não é de dentro para fora mais, mas é pelas influências de que tem fora, é de fora para dentro. Então por que eu acredito que dá para separar assim, sabe, o homem da atitude do pecado? Porque a natureza do pecado não está mais em nós. Então, a influência que vem por fora não é algo que é eterno, não é algo que está enraizado dentro de nós, sabe? Então, por isso eu acredito, cara, existe você, filho de Deus, que Ele ama muito, sabe? E que, cara, Ele entregou Jesus para que você tivesse acesso a Ele novamente. E não tem como algo te impedir de viver essa nova natureza, sabe? E por que eu acredito que a ira de Deus, ela não está sobre o homem? Eu quero ressaltar uma frase que o Thales, né? Ele era o diretor aqui do Central Bible College, ele é o fundador aqui do CBC. Ele falou, eu achei muito incrível assim, e que diz assim: a ira de Deus não está sobre a humanidade, mas sobre tudo que nos atrapalha de viver com Ele. Cara, muitas pessoas não entendem o que é essa justificação pela fé, sabe? O que é esse estado de justiça? O que é essa justificação? Sabe? Então, assim, cara, tudo que eu acredito que está em Romanos aqui, que as pessoas às vezes separam, né? A gente precisa entender muito do contexto que estava acontecendo naquela época para Paulo falar sobre isso. E se você parar para analisar, primeiro ele contextualiza essa parada da ira de Deus, né? E tudo mais, e tipo, como o homem era indesculpável, como, tipo, cara, não tinha razão para ter Deus desculpar ele, perdoar ele, sabe? Não tinha, porque, mas é porque ele nos ama mesmo que ele fez isso, sabe? Então eu acredito aqui que nesses primeiros capítulos Paulo tanto contextualiza a nossa realidade como gentios, quanto a dos judeus que achavam que existia um nível maior de santidade neles porque eles tinham a lei, que eles eram um povo escolhido de Deus. E aí Paulo fala, cara, mas quem é de fato circuncidado? O que de fato é a circuncisão? Sabe? É aquela humana, feita no corpo humano, ou aquela que está no coração, sabe? Então eu acredito que Paulo aí começa a contextualizar essa parada da imoralidade, tudo o que aconteceu e que separava, para que as pessoas entendessem que não era só um ato aqui dos gentios que separava, sabe? Que não dava acesso a eles a Deus, que faziam deles pecadores, mas também essa tentativa de justificação pela lei também afastava o homem de Deus, sabe? Também fazia com que ele criasse uma justiça própria ao ponto de cara, não entender quem Deus é de fato. Então, no caso, eu acredito que Paulo ele contextualiza esses dois cenários, tanto da ira, sabe, quanto da lei, da justificação pela lei que o povo tentava fazer, né? Tentava se achar superior, os judeus tentavam fazer isso, porque a igreja de Roma, para contextualizar vocês aqui, a igreja de Roma ela era composta tanto por gentios quanto por judeus. Então acabava que estava tendo uma rincha, assim, sabe? E Paulo veio com toda essa teologia, com todo esse ensinamento, para trazer o estado que a gente estava, né? Que o povo se encontrava, tanto judeus quanto gentios, e mostrar para aquele povo, cara, que, cara, independente disso, todo mundo errou, todo mundo falhou, e o amor do Pai veio sobre todos. Nós somos salvos pela graça dele, mediante a fé, que veio, cara, essa graça veio por meio de Cristo, então é através de Cristo que nós temos acesso a ele. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, cara, eu não sei como você se encontra nesse momento, eu não sei se você realmente acredita que você tem que ficar se martirizando muito, sabe, porque a ira de Deus está sobre você, se você realmente acredita que Deus faz coisas para te maltratar. Mas eu quero dizer o seguinte, cara, isso não é verdade. A ira de Deus, cara, é sobre todo aquilo que te afasta dele. Sabe, outra frase que o Thales falou, que eu achei muito incrível, é que Deus, ele sempre tentou revelar seu amor com a humanidade, sabe? Ele sempre tentou demonstrar seu amor para a humanidade, revelar quem ele era o tempo todo. Ele tentava se aproximar do povo e o povo não queria. Todas as vezes que Deus tentava falar com o povo, eles queriam um intermediador, eles não queriam acesso a Deus, eles não queriam se relacionar com Deus, sabe? Então, assim, cara, Romanos para mim é só uma demonstração de tudo aquilo, do estado que a gente estava e da nossa nova realidade.
do quanto nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, sabe? Aquilo e esse acesso que Cristo trouxe através daquele sacrifício de cruz para nós, sabe? Esse lugar de filhos que para mim sempre pertenceu a nós. E aí muita gente vai falar, tá falando heresia, tá falando nada com nada, eu não tô nem aí. Porque eu tentei buscar um novo entendimento sobre essa parada da ira de Deus, de uma maneira mais profunda e sobre a graça dele também, porque eu comecei a receber, eu sempre recebi na verdade, mas eu não me permitia aceitar esse amor. Eu comecei a receber uma porção do amor de Deus de uma maneira tão profunda e tão maravilhosa que, cara, eu comecei a perguntar, cara, não tem como isso aqui condizer com o mesmo Deus que me ama tanto. E eu não consigo acreditar nisso aqui, sabe? Eu acredito que existe um contexto diferente, eu acredito que existe uma verdade muito mais profunda que eu não estou conseguindo acessar. E para mim é essa a verdade. Para mim o que Paulo tentou trazer nessas primeiras cartas de Romanos sobre a ira de Deus, sobre o justo juízo de Deus, é justamente o estado onde a gente estava, o que de fato seria o nosso destino, sabe? E lá na frente ele mostra o que é o nosso resultado de verdade, aquilo, o lugar que de fato a gente pertence, sabe? Que mesmo que aos olhos humanos esse fosse o nosso destino, sabe? Não é esse lugar que Deus tem para nós. Ele tem um lugar de justiça para nós, um lugar de originalidade, um lugar que nós sempre pertencemos, sabe? Para estar. E eu acredito que é isso que Deus, ele trouxe para nós por meio da vida de Paulo, sabe? Eu acredito que é como se o Espírito Santo dissesse para Paulo assim, Paulo, mostra para eles quem eles eram, mostra para eles o que está errado, que não é só isso, mas é isso aqui também. Essa tentativa de ser santo demais porque faz isso. Cara, você não é santo pelo que você faz, sabe? Eu preciso dizer isso, que nada do que você fizer, quantas orações você fizer, quanto jejum você fizer, vai te tornar mais santo, sabe? Porque, cara, não é pelo que você faz. A justificação e essa vida de santidade, ela só vem por meio da fé em Cristo Jesus, sabe? Não adianta, não é pelo teu esforço. O que eu quero enfatizar é isso, não é pelo teu esforço, não é pelo quanto que você faz. Porque se for pelo que você faz, aí vai ser justiça própria. E, cara, não adianta, não é o que você faz que vai te tornar santo e justo. É o que Cristo fez naquela cruz por você. Sabe? Então, acredite, Deus ele não está irado com você. O que Deus quer é realmente que você entenda que ele enviou Jesus Cristo, filho dele, para morrer naquela cruz por você, para que você entenda o seu lugar de filho, para que você tenha acesso a esse lugar de justiça que sempre te pertenceu. Sabe? Adão, no Éden, ele estava no lugar de justiça, no lugar de perfeito estado. Mas quando ele come do fruto, e Eva também, sabe? Quando ele come do fruto e Eva também, eles saem desse lugar de justiça. E quando Jesus morreu na cruz, ele reposicionou a gente nesse lugar de justiça, nesse lugar de pertencimento, nesse lugar de filhos de Deus. E, cara, um pai, em momento algum, eu não sei qual a sua ideia de pai, de paternidade que você tem na sua vida, mas um pai, ele não fica martirizando seu filho. Ele não fica colocando uma doença no seu filho para o filho aprender algo. Você acha que seu pai faria isso? Se você é um pai, pensa aí. Se você conhece de fato seu pai, você acha que seu pai faria isso com você? Que ele queria que ele gostaria de te ver doente só para você aprender uma lição? Eu não acredito que esse é o Deus, o pai que a gente tem. Não é, sabe? Eu acredito que existem consequências, né, da nossa natureza humana, pelo pecado que entrou no mundo. Mas eu acredito que tem muitas respostas ainda para a gente descobrir a respeito desses questionamentos que a gente tem. Mas eu gostaria de enfatizar isso aqui hoje. Deus, ele não está irado com você. A ira dele é contra tudo aquilo que te afasta dele. Porque o que ele quer é um relacionamento, uma vida de intimidade e de relacionamento com você. Ele quer que você esteja nesse lugar que sempre pertenceu para você estar. Ele não aceita menos do que uma vida plena de comunhão com você. Sabe, por isso que eu mostrei no começo do vídeo esse versículo, sabe, de Romanos, que aquilo que se pode conhecer de Deus foi tudo aquilo que se manifestou, ele compartilhou sobre ele mesmo nas coisas que foram criadas. Cara, olha a beleza disso.
sabe? Cada árvore que Deus criou emite o oxigênio para eu e você respirarmos, sabe? O oxigênio que é emitido das árvores é aquilo que a gente respira, é aquilo que exala de nós, é aquilo que as árvores absorvem, sabe? Olha a perfeição daquilo que Deus criou, olha o canto desses pássaros, sabe? Olha o detalhe da flor, cara, é tudo tão belo, é tudo tão lindo. Isso foi o que o teu Criador fez. E não só o teu Criador, o teu Pai fez esse lugar perfeito para você habitar, sabe? Com tudo, para suprir todas as necessidades que a gente tem. Me fala, cara, como ele pode estar irado com você se ele pensou em tudo isso aqui para mim e para você? Então eu quero te encorajar a ter uma visão totalmente diferente, sabe? E a colocar essa verdade no seu coração. Deus, ele não está irado com você. A ira dele veio sobre tudo aquilo que te afasta dele, sabe? E quando Jesus ele morreu naquela cruz, sabe? A graça de Deus veio sobre nós e nos deu acesso a ele, nos reposicionou nesse lugar de justiça, para que nós pudéssemos estar nesse lugar que sempre pertenceu para nós. Então assim, cara, creia, tenha fé, porque a justificação na sua vida só vem por uma palavrinha, fé, é crer. Crer em quem Jesus é, naquilo que ele fez por você e que você foi de fato, sabe, aceito dessa nova realidade, que você de fato pertence a essa nova realidade. Eu realmente espero que essa palavra tenha feito algum sentido para você. Eu realmente espero que, cara, você possa desfrutar dessa realidade que te pertence. Deus abençoe muito vocês. Eu não sei se isso ficou confuso, mas eu tô aqui também para conversar se vocês quiserem, tá? Espero que vocês realmente consigam enxergar o Pai de uma maneira totalmente diferente. Não existe uma ira sobre você, não existe uma raiva sobre você. Cara, você vai falhar, ele vai continuar te amando. Você não deixa de ser filho pelo que você faz. É isso, galera. Que Deus abençoe muito vocês. Beijo no coração. Até mais. Tchau.